Queria começar dando um aviso a vocês de que pode ser que essa apresentação gere algum desconforto. E, na verdade, esse é o intuito. E a gente vai falar agora sobre recomeços. Vocês ouviram algumas histórias, todas tiveram recomeços. E recomeçar não é zerar, é partir daquele ponto onde você parou, mas de uma forma que você agregue tudo que você caminhou, aprendeu com seus erros, aprendeu com seus acertos, para a partir disso, de uma forma inteligente, possa desenhar e redesenhar essa trajetória. Quando comecei a desenhar essa apresentação, comecei a pensar sobre os momentos que eu me coloquei em uma zona de conforto, seja por mim ou por terceiro. E aí eu lembrei do primeiro deles, que na verdade foi no meu ensino médio. Eu sempre gostei, né? Sou da geração Z, né? Sou millennial, então sou bem um exemplar millennial. Gosto de propósito, sou focado no meu propósito, faço tudo, atropelo tudo pelo meu propósito e também sempre focado na formação acadêmica, muito valorizado pela geração Z. Naquele momento eu entendi que era interessante respirar novos ares. Fiz uma prova de proficiência e passei para trabalhar em uma estação de esqui em Denver, Estados Unidos. E naquele momento eu bati com a cara, que até então para mim era transparente como um aquário, e a minha mãe, ela sempre foi muito protetora, na verdade super protetora. Então naquele momento ela sabia que eu tinha passado na avaliação e que eu planejava, na verdade eu já estava me organizando para viajar, e ela escreveu uma cartinha dizendo que eu não deveria fazer aquilo, citou vários argumentos. À época eu fiquei no meu aquário. O aquário é isso, é uma zona de conforto, traz uma falsa, na verdade, sensação de segurança. Onde a água é limpinha, onde você tem alimentação, onde você, inclusive, não corre tantos perigos. É um ambiente controlado, mas é no oceano que você aprende. É no oceano que você vai dar de cara com o predador, vai dar de cara com a onda, e é isso que vai moldar o seu caráter e vai te fazer crescer profissionalmente e pessoalmente. É importante trazer um ponto. Nessa trajetória, eu tive o prazer e a honra de ter vários grandes empresários de renome regional e nacional como sócios. E aprendi muito com eles. Um deles sempre falava, para toda decisão, a gente precisa ter bom senso e boa fé. E boa fé eu vou puxar aqui do direito, sou advogado de formação, então, o direito, o princípio da boa fé objetiva, ele pode ser dividido, classificado em três. Boa fé objetiva, interpretativa, ou seja, aquele norteador das ações, a boa fé, né, de fato, direto. A limitadora, onde o seu é aquela historinha, que o seu direito vai até onde o outro começa. E a geradora de deveres acessórios, em razão dessa relação. Isso é o balizador do direito contratual. Ou seja, além de agir com boa fé, eu devo agir com lealdade, com transparência, e tudo isso levamos em consideração na tomada de decisão. Ainda que com bom senso e com boa fé, pode ser que tomemos decisões, escolhas mal feitas. E toda escolha mal feita gera uma condição. Vocês devem estar pensando aí em alguma situação que gerou, repercutiu pontualmente, momentaneamente, ou perdura até hoje na vida de vocês. Porém, nós também somos essas escolhas mal feitas que fizemos. E precisamos aprender com cada uma delas. Não de forma pesada, não de forma que isso gere uma trava, um medo, que te paralise, te deixe inerte. Mas para que você fure a bolha e vá até o oceano. Trago aqui uma citação do pai do existencialismo. Ele fala que a vida só pode ser compreendida quando se olhava para trás, porém, deve ser vivida olhando para frente, futuro. As decisões, elas repercutem no presente e no futuro, mas são baseadas no passado. Daí a gente traz uma provocação. Nós somos autossabotadores. Todo dia nós nos sabotamos. Eu tenho certeza que, lógico, a gente tenta, né, ser perfeito, mas dificilmente a gente consegue. A gente vai mostrar lá no final um mecanismo que eu tento seguir para não me sabotar. E é uma constante vigília. Então, esse é o exercício. Primeiro, de autoavaliação. Você deve reservar um tempo para pensar sobre em que momentos você se sentiu verdadeiramente feliz, realizado e orgulhoso. Notem, muitas pessoas vivem quase como animais. Não conseguem enxergar o futuro. Não é como aquela
Máxima de Sêneca, uma embarcação que não sabe onde quer ir, qualquer vento ele funciona, né? Ela vai para qualquer lugar. Você precisa saber o que te move. Então pergunte-se, o que esses momentos têm em comum? Segundo, o que você valoriza na sua vida? Todo mundo tem uma prioridade, ou uma escala de prioridades. A minha é a minha família, em primeiro lugar. Minha família, e como eu sou workaholic, eu trabalho. Então, desenhe essa escala de prioridades na sua vida. Terceiro ponto, pense em reflexões, em decisões que você tomou no passado e como elas refletem os seus valores. Porque todas as suas ações, além de norteadas no bom senso e na boa fé, devem refletir os seus valores. Então, o que as suas decisões revelam de quem você é e o que é importante para você. A partir disso, com base na reflexão, tente identificar os princípios ou crenças que guiam as suas ações. E, por último, a mais difícil delas, mantenha a coerência. Esse é o ponto que todo dia nós precisamos vigiar, observar, porque volta e meia a gente escorrega e a vida é um eterno equilibrar de pratos. É família, é trabalho, é os amigos, é a relação espiritual, enfim. Uns têm menos, outros têm mais. Mas é um eterno equilibrar de pratos. Um dos pontos bastante interessantes também que a gente pode trazer hoje, e essa semana, que a geração alfa, né, que vive agora, que nasce nesse período, e também a anterior, que é a geração Z, tem uma dificuldade absurda de se expor, de ter originalidade. É um medo. E quais são esses medos? O medo da rejeição, do julgamento e da incompreensão. Mais uma vez, você vai dar de cara com parede transparente no seu aquário. Isso vai te limitar. São crenças limitantes de rejeição, julgamento e incompreensão. E, na verdade, ninguém quer ser cópia. Ninguém. Alguém admira uma cópia? Desconheço. Hoje, infelizmente, nós temos várias cópias. Se vocês olharem, todo mundo é harmonizado igualmente. Nenhum problema com a harmonização, inclusive já fiz, mas é Ctrl+C, Ctrl+V. Homens e mulheres. E eu não estou falando apenas de aspectos físicos, mas de posicionamento, de refletir valores. As pessoas geralmente hoje são loucas. Eu brinco lá no Hub, no Cordel Hub, sempre pergunto, me expliquem por que vocês chegam aqui e ligam o ar-condicionado no 16. A gente mora no Ceará, a nossa média aqui de temperatura. Com certeza ali em volta dos 30, 32 graus. Aí você entra num escritório, coloca no 16, coloca um coletinho. Qual é a lógica? Qual é a lógica? Vou pensar um pouquinho, né? O que está me movendo, de fato? E aí a gente volta para a questão de identidade. Pare de se esforçar para ser quem você não é. Todo dia, no nosso trabalho, seja na minha atuação enquanto advogado ou na minha atuação enquanto conselheiro e mentor de negócios, eu vejo isso. Pessoas sem identidade. Pessoas que tentam copiar as outras. Aí a gente vê uma digital. Sabe quantas pessoas tem com a sua mesma digital no mundo? Nenhuma. Basta a gente olhar um pouco a natureza e ela traz muitos símbolos, códigos diretos em aprendizados para a gente. Cada pessoa tem sua digital, sua impressão no mundo, a sua marca. Existem alguns estudos até que trazem que cada pessoa tem um cheiro próprio. Então imagine, somos únicos. Então por que se esforçar para ser quem você não é? A partir disso, a gente fala de propósito. A sua razão de ser. Onde você deve, de fato, colocar a sua energia. Como eu falei para vocês, existe um exercício que eu sempre trago de reflexão para os meus mentorados, para as empresas que eu acompanho, e também que eu faço comigo, lógico. Eu não vou dizer algo que eu não aplique na minha realidade. Vai um pouquinho da minha cartilha, do que eu faço para a minha vida. Eu não sei se vocês vão ver aí, mas fala um pouco de bons hábitos, fala um pouco de honra, de altivez, princípios que para mim são valores que eu carrego na minha vida. De bom humor, de gratidão, e como eu devo agir e dar de retorno para a sociedade. Também trago aqui alguns pontos que te tiram dessa rota, porque é aquela história da zona de conforto. Então, por hoje, só por hoje, abrir exceções, é a questão do só por hoje. Procrastinação, sempre vou deixando para depois. Isso pode ser para um estudo, pode ser para uma dieta, pode ser para um exercício físico, pode ser para tudo na vida. Tente levar isso, e eu acredito que em algum ponto ou em todos na sua vida isso vai te ajudar. E se você não continua trabalhando isso, vai te gerar desmotivação e, mais uma vez, medo de fracassar. Muitas pessoas também até acabam trabalhando direitinho tudo isso, mas não respeitam seus limites. Não dormem direito, emendam trabalho,
É uma loucura, você tem que saber, você é humano. Tem um limite, tudo tem um limite na vida. Né? Tudo demais é veneno, tudo tem um limite. E aí que vem os atalhos. Eu sempre tive muita pressa de viver, de realizar. Fiz Direito e Administração de Empresas. No último ano de faculdade, juntando as duas graduações, eu fiz 22 cadeiras. Nunca que eu faria isso de novo. E obviamente que para os meus filhos eu vou dizer nunca. Um grande erro. Porém, um erro, eu aprendi com aquilo. Aprendi para mim e compartilho também com os demais. Tudo que é tomado a atalho gera falta de aprendizado. Eu tive que correr depois para recuperar aquele conteúdo nas 3 pós-graduações que fiz, no mestrado, no doutorado, que acabei inclusive pulando, foi mais um atalho que eu tive. Eu comecei pelo doutorado, fui fazer doutorado em Buenos Aires e depois retornei para as especializações e pretendo ano que vem retornar mais uma vez ao doutorado. Então, evite atalhos porque gera falta de aprendizado. Além disso, implica também em decisões impulsivas, ou seja, o primeiro, você não vai aprender. O segundo, você vai tomar, muito provavelmente, decisões erradas. Terceiro, desmotiva, ou seja, você nem vai querer mais tomar decisões, você vai estar desmotivado. Resultados passageiros, eu não vou falar a marca, até porque não pode, estamos no TEDx, mas né, a gente está vendo uma febre aí na nossa sociedade. Para quem quer perder peso, eu não vou dizer nada, vocês sabem o que eu estou falando. É um atalho. Eu poderia fazer exercício físico, eu poderia fazer uma dieta, mas eu prefiro o quê? Resultados passageiros. Tudo isso volta, né? Como é passageiro, tudo traz a reboque, tudo de volta. E por fim, o mais perigoso de todos eles, a perda de integridade. Ou seja, onde eu posso me corromper, perder a minha base de valor, e isso pode implicar em toda a ruína. Ou seja, eu vou ter que de fato recomeçar, porque se eu perder a linha da integridade, os meus valores vão por água abaixo, vão pelo ralo. Bem, Henry Ford foi um pai no processo automobilístico, trouxe os processos para a indústria automobilística e ele trouxe essa reflexão, onde o insucesso é apenas uma oportunidade de recomeçar com mais inteligência. Reflita sobre isso, sobre os recomeços, sobre os atalhos, autoconhecimento e o poder das suas decisões, e como elas podem e vão impactar a vida de vocês. Como, se você quer de verdade um atalho, pense que o caminho mais rápido passa por dentro de você. É um processo de autoconhecimento. Obrigado.